e o versículo será de número 16 e o versículo de número 17. Segunda Reis, o versículo é de número 16 e o versículo de número 17. Também saúdo a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vou ler mais uma vez. Versículo 16 diz, e ele disse, quem? Eliseu. Respondendo a quem? A Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Pode tomar o teu assento. Eu louvo a Deus por ter nos confiado a tua palavra uma vez mais. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, a igreja, os irmãos que nos assistem nos seus lares, para que possamos aprender algumas lições referente ao que acabamos de ler. O cenário a qual se encontra esta passagem. Tudo aconteceu porque quando o rei da Síria tramava contra Samaria, o Senhor assim revelava ao profeta de Deus, profeta este que passava para o rei, e o rei se preparava para o ataque do inimigo. E por duas vezes assim aconteceu, e o Senhor livrou por duas vezes o povo de Samaria. E quando o rei da Síria começa a dizer entre os capitães generais, que havia entre eles talvez algum espia, ou na linguagem de hoje, talvez algum cagueta, que estava passando todo o esquema de ataque do rei da Síria para o rei de Israel. Mas no meio daquele povo, no meio daqueles capitães, daqueles, vamos colocar como centurião, chefes, que estavam ali de guarnições, um deles levanta e fala assim, rei, nada mais é que o que o Senhor planeja na sua câmara, ou seja, lá no secreto, Deus revela ao homem de Deus que está lá em Samaria, e este vai até o rei e assim conta como será o nosso ataque. Por isso que eles já estão ali com as defesas toda posta, porque o Senhor revela. E o rei já logo ficou muito irado e agora vai cercar Samaria para que viesse atacar. E como lemos aqui,
o homem de Deus ora. Para quê? Para que o que estava com ele também veja que muito maior é o que estava com eles, ou seja, com Samaria, do que os que estavam contra a Síria. O que me chama a atenção é que primeiro o homem de Deus vê, para depois orar a Deus, para que Deus agora abra os olhos do seu servo, para que o servo assim também veja. E quando o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, e eu contava para minha esposa, e ali a gente meditava um pouquinho na palavra, e o Senhor ministrava fortemente no meu coração, como eu quero que as pessoas sintam, se eu não sinto. Como eu quero que as pessoas contemplem, se eu não contemplo. Como eu quero que as pessoas vivam o sobrenatural, se eu não vivo. Como eu quero que as pessoas sintam desejo de se alistar a este exército, o exército do nosso Criador e Eterno, do nosso Senhor Jesus, se eu não dou índices que estou alistado neste exército. Porque no versículo 16, e ele disse, para quem? Para o homem de Deus, para o seu servo, não temas. Eu só posso dizer não temas quando de fato eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, eu sou ousado em dizer para o meu próximo não temas. Por quê? Porque o Senhor já me deu uma palavra, porque o Senhor já mostrou que naquela peleja Ele está comigo, assim como foi com Paulo, quando ele estava orando, vento contrário, o barco sendo levado de um lado para o outro, Paulo vai orar, e quando ele ora, o Senhor revela o que havia de acontecer. Pela manhã, ele chama a tripulação e diz assim, estava eu orando, e o Senhor falou comigo, não vai morrer nenhum, mas o barco se perderá, mas não morrerás nenhum. E neste meio tempo, quando o vento foi mais forte, o povo, alguns dos que ali estavam, queriam se arremessar ao mar, e Paulo diz, o Senhor falou que precisa permanecer, porque se pular, não sei o que pode ser, mas se permanecer, o Senhor garantiu, não se perderá nenhum. Então, quando nós temos essa intimidade, essa conexão, essa sensibilidade à voz do nosso Senhor, essa certeza, então eu posso dizer, não temas, o Senhor está conosco, não temas, como disse aqueles homens, olha, pode esquentar a fornalha, e se o Senhor não nos livrar, mesmo assim, não nos prostraremos. Irmãos, só pode dizer isto quem já está certo, só pode dizer isso quem já tem a convicção dentro de si que o Senhor é com ele, e se o Senhor não livrar da morte física, o espiritual, a alma estará com ele, glorificando e exaltando o nome dele. Então ele começa assim, não temas, e depois ele entra assim, porque mais são os que estão conosco. Observem, ele já tinha contemplado. Sim ou não? Já tinha. Porque ele fala, não temas, o que está conosco são em números maiores do que o que vem contra nós. É isso que ele está dizendo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Convicção, certeza, ousado. E isso é uma vida com Deus. É uma vida de intimidade, de constância, de fervente oração. Como já dito aqui, um verdadeiro adorador. Um verdadeiro.
que anda em espírito e também em verdade. Por isso que ele já fala para o homem, não tema, mas ele não queria contemplar sozinho. Porque a palavra vai nos dizer, e orou Eliseu e disse, maior são os que estão conosco, mas para que você entenda, você também há de contemplar. E ele diz, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Olha que interessante. Pela manhã cedinha o servo sai, e quando ele sai ele contempla o exército ao redor. E ele volta e relata. O exército inimigo nos cercou. O homem de Deus sai, contempla a situação, mas ao contemplar a situação já depara com a providência, já depara com o agir do Senhor. Mas só que quando Eliseu ora, é para que os olhos espirituais, os olhos que enxerguem além das adversidades fossem abertos. Observe que o que tem cegado nós nos dias de hoje são as notícias ruins, são as adversidades, são as afrontas, são as dificuldades, e o próprio Senhor Jesus, já contemplando e já sabendo lá na frente, ele vai nos dizer assim, olha, vocês só olham com os olhos físicos, e os olhos físicos só enxergarão temporais, só enxergarão as adversidades, só enxergarão as lutas, só enxergarão barreiras, não enxergará as soluções, mas se abrirmos os nossos olhos espirituais, contemplaremos além das adversidades, como já dito aqui e na mensagem anterior que o nosso pastor Eduardo falou, e o tema eu achei sensacional que colocaram no Facebook, a propósito nos terremotos. Então, quando eu tenho esta intimidade com o Senhor Jesus, eu vivo o que diz aquele louvor, eu já entro na luta cantando louvor, eu já entro na luta, mesmo que eu pise em espinhos, mesmo que correntes tentam me prender, eu já entro glorificando. Por quê? Porque eu sei quem é que está comigo, eu sei quem conduz os meus passos, e como já dito, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos conectados, o Senhor envia de todas as maneiras os suprimentos, e quando eu falo suprimentos, não são suprimentos físicos, mas suprimentos espirituais. Sabe por quê? E eu louvo a Deus, e eu posso falar isso com propriedade, porque antes de eu entrar no deserto, antes de eu entrar na luta, o Senhor levanta um dos teus, este vem ao meu encontro, e ele me abraça, e o Senhor nos lábios dele me diz, filho, filho meu, vai te acontecer algo que você não vai entender nada, não vai entender nada, filho, mas olha, será para uma grande exaltação, a minha paz eu vos deixo. E eu lembro que eu cheguei em casa, a minha esposa falou, varão, o que Deus te falou? E eu cheguei para ela e falei, esposa, vamos para o deserto. Ela, sério, mas eu falei, sério? E o Senhor ainda nos disse, vai fugir do controle das suas mãos, porque quando Deus falou, você não vai entender nada. Sabe que isso já estava me dizendo aqui dentro pelo Espírito Santo, fugirás do controle da tua mão. Então eu, com os olhos bons, o meu tesouro que é o meu Senhor e o meu coração posto nele, eu me apeguei, filho. O resultado será para um crescimento. Fica tranquilo, porque a minha paz estará contigo. Eu não me atentei ao deserto, eu não me atentei ao vale, não me atentei que ia fugir do controle das minhas mãos. Eu me atentei sim. Primeiro, ele me chamou de filho. Segundo, a paz
dele estaria comigo. E o resultado daquela luta seria por uma grande exaltação. Irmãos, e passando-se o propósito do Senhor, o deserto, escute. E o Senhor levanta um e diz assim: aguenta mais um pouco, filho. Isso, irmãos, no intervalo de 9 a 1 ano. Passa-se mais um período, Deus levanta outro e fala assim: aguenta mais um pouquinho. Passa mais um período, Deus fala: aguenta mais um pouquinho de tempo. Além do Senhor colocar, e aí eu entendo e vivo isso, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, tá difícil, tá apertado, tá doendo, mas aguente, porque será para uma grande exaltação da parte de Deus este tratar da sua vida. Resista, porque Deus virá no tempo oportuno e mostrará a glória dele e te direcionará para os propósitos dele. Passa-se o processo. Nesse processo, o Senhor trabalhou muito na minha vida, mas demais. Só que, como presbítero, eu celebrei enquanto a parte física, a parte carne, a parte natural estava moendo, sendo moído, sendo tratado, o espiritual com mais sede, com mais fome. E sou convidado para celebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casamentos, a qual um destes foi o casamento do meu irmão. E aí o Senhor vem, levanta mais uma vez um filho, e este filho vem, boca de Deus, e diz assim: filho, preparo eu uma mesa no deserto e vou sentar contigo nesta mesa. O Senhor falou isso, eu fazia curso básico de teologia lá na IETEB. Irmãos, eu saí do curso, entrei no carro, mas não dava para explicar o que aconteceu ali, não tem, irmãos. E eu comecei a chorar e glorificar Deus, e chorar e glorificar Deus. E quando eu volto um pouco em mim, porque o choro vinha da alma, eu falei assim: Senhor, fala que o teu filho te ouve. E o Senhor me diz assim: filho, agora eu vou afastar os teus. O que me chama a atenção, pastor Eduardo, que primeiro ele enche nós com a presença dele, com a essência, com a glória. Você fica com o seu corpo trêmulo, e aí o Senhor vem e dá uma notícia dessa: vou afastar os teus. E não é para você se entristecer, mas porque saberão que eu sou na sua vida. Amém. Amém. E amém. E assim foi. Como diz aquele hino, sobrevivi. Estou de pé. Estou de pé. Observa que o cenário aqui é o mesmo. Quem cercou foi o inimigo. E a intenção dele era única: destruir, aniquilar. E este homem de Deus, mediante a tudo isso, pede ao Senhor: abra os olhos. E ele abriu os olhos. E este homem viu. E aí a Bíblia vai nos dizer que Deus cega aquele exército todinho, leva ele lá, eles são cativos, dá banquete, serve os homens, manda os homens embora. Mas o que eu quero dizer? Que há algumas condições para nós termos essa visão espiritual. Há algumas condições para que nós possamos viver isso. Orar e falar para o Senhor abrir os olhos e o Senhor abrir. Observamos que precisamos entender que se os nossos cuidados para com as
preciosidade de Deus for sempre pro espiritual, Deus atende. Atende no físico, numa providência financeira, saúde, sim, com certeza. Mas o propósito desta passagem foi espiritual. Abra os olhos. Ele precisa ver. Por que ele precisa ver? Para ele entender que é um Senhor que está conosco, que é um Todo-Poderoso que nos guarda, que nos livra. E aí, há muitos que dizem, este versículo também, que eu gostaria de ler, não precisam, só acompanhem. Quando diz assim, João 14, versículo 12, o próprio Senhor Jesus dizendo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando perdides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. No Filho. Então o próprio Senhor Jesus diz que nós faríamos obras tão boas, tão extraordinárias quanto a Ele. Então o que acontece? Por que não vivemos isso? Por que não presenciamos isso? Por que estamos tão na superfície assim? Eu me coloco na superfície também. Mesmo sabendo que há um convite nos chamando para as águas profundas. Mesmo sabendo que tem um convite que há muito ainda a ser revelado, muito ainda a ser galgado, trilhado com o nosso Senhor, porque Ele trabalha de multiformas. E eu separei aqui o que este homem, Eliseu, fez. Isso me chamou muita atenção, porque eu quis voltar lá na trajetória dele, como foi o encontro dele com Elias. Porque você lê, e aí você vai se aprofundando, aí você precisa voltar. Por isso que a Bíblia diz, você tem que estar ali constantemente se alimentado, porque eu lembro o que havia acontecido, mas eu tinha passado por reis há muito tempo, e aí eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. Aí fui dar uma pesquisada. Que tremendo. Em 1 Reis 19, 1 Reis, volta só um pouquinho. Porque queremos ter visões, queremos orar e as pessoas serem curadas. Queremos expulsar demônio, opressor, possessor, enfim, não importa o estágio da opressão. Queremos expulsar, queremos ter autoridade. Mas só que nós precisamos entender e precisamos resgatar isso, que viver a excelência dos propósitos de Deus sem renúncia não tem como. Se não houver renúncia, se não houver entrega, se não ser de todo o coração, de todo o espírito, de toda a sua força e conhecimento, seremos vulneráveis. Estaremos como aquele homem, um homem pregando lá embaixo e ele na janela. Um olho para fora, um olho para dentro, um olho para fora, um olho para dentro. Faz um barulho lá fora, opa! Faz um barulho aqui dentro, opa! Faz um barulho lá fora, opa! Não tem foco. Se eu perguntar hoje, o que nós temos buscado? Pastor, em que área? Não sei. Vê aí a área, aí o que você tem buscado? Muitas vezes precisamos parar e fazermos essas perguntas. O que eu tenho buscado? Quais são meus propósitos? Aí vem as respostas vagas. Ah, eu quero ter uma vida confortável. Que nem eu fiz uma pergunta para uma jovem, falei assim, quanto você pretende ganhar? Ela falou, não tem alvo, não tem foco.
Você viu? O suficiente para mim viver. Tá, e qual é o seu suficiente? Nós jogamos muito para sorte. Jogamos, não tem foco, não tem alvo, não tem algo assim trilhado. Este ano eu vou poupar tanto, eu vou guardar tanto, eu vou fazer cursos, vou me especializar, vou me profissionalizar, porque daqui 5 anos eu quero estar com uma renda no mínimo de 6 mil reais. E para mim, uma pessoa que tem um alvo, ela já sabe o que ela precisará para alcançar esse valor. Isso, eu estou dando um exemplo, mas o que nós temos buscado? Trazendo para o espiritual, o que nós temos buscado de Deus? Que minha família tenha paz, que a minha família, né, que o Senhor guarde a minha família, que o Senhor livre a minha família. Ok, você tem guardado a sua família? Você tem sido bênção para a sua família? Tem sido luz para a sua família? Tem sido sal para a sua família? Tem sido alguém que inspira a tua família a ser melhor? A buscar mais de Deus? Tem sido isso? Então nós jogamos muito assim, se der certo beleza, se der certo legal. Não, irmãos, os nossos olhos precisam ser abertos. E no final dessa mensagem nós vamos orar, meus irmãos. Vamos unir a nossa fé. Vamos encher o céu de adoração. E que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, começa em nós uma grande obra, para que assim a nossa família e os que estão ao nosso redor começam a ser impactados. Por isso dessa mensagem. Porque é muito fácil querer tudo de mão beijada. Não, irmãos, é preciso renúncia, é preciso alguma postura, como diz as Escrituras, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, nós vamos tirar umas lições preciosas, para que então nós possamos crescer em conhecimento e graça, e assim sermos limpos pela palavra. O Senhor agora fala com Eliseu, com Elias, poderosamente. Um homem que ansiou a morte. E o Senhor o direciona a falar assim: tu vai ungir 2 reis e vai ungir um profeta. E aqui começa a história de Eliseu. E é aqui que nós vamos aprender algumas lições e já vamos orar. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Aqui eu já tiro uma lição preciosa. Deus não chama desocupado. Deus só chama pessoas que estão fazendo algo. Já percebeu? E é incrível que diante de Deus queremos argumentar muito: Senhor, eu vou me ajeitar aqui, vou organizar uns negocinhos aqui, tal. E aí eu vou te servir com mais afinco. Mas primeiro eu vou organizar aqui, Não, Deus fala para Elias: vai e separa um profeta, o Eliseu. E chegando lá, Eliseu estava o quê? Trabalhando. Lavrando. O que me chama a atenção é que sempre aparecerá para nós convites de renúncia. Constante aparecem oportunidades para nós demonstrarmos renúncia. Uma afronta é um convite, sim ou não? Um convite de mostrarmos ser cristão.
Poderia usar diversos exemplos, mas vamos deixar afronta, só afronta para nós ganharmos tempo. É um convite. Te afrontam, ou te acusam, ou presumem ao teu respeito, e você muitas vezes pode mostrar que você é cristão e entendeu já que quem te justifica é Jesus, e não ir, e não falar, pois a Bíblia já nos ensina, tardio a irar e a falar, mas pronto a ouvir. Então convites virão sempre para a renúncia, sempre, sempre. Virão convites assim, queres trabalhar na obra? Sempre. Queres fazer algo para Deus? Sempre, sempre vai aparecer. Tanto para demonstrar que somos servos de Deus, como também para ver se de fato nós estamos com os olhos fitados nos propósitos de Deus para a nossa vida. E ao chegar lá, encontra o homem trabalhando, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Pronto. Não quero me atentar aqui. Lançou a capa e já vem. Então deixou ele os bois e correu atrás de Elias. Automático. Não foi. Com certeza este homem já tinha conhecimento a respeito de quem era o homem, que profeta naquela época era temido demais da conta. Prova disso é quando chega Samuel. Isso, chega Samuel e ao adentrar a cidade, os anciãos perguntam assim: é de paz a sua vinda? Olha o temor que tinha. E ele já entende. Automaticamente ele larga os bois. Teve um negócio diferente aí nesse meio termo, capa. Calma aí, né? Deixa. E correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Na hora. O que eu posso assemelhar com esta passagem é o publicano, Levi. Segue. E automaticamente seguiu. Outro que estava lá em cima, Jesus desce, porque convém eu pousar na tua casa. E quando Jesus chega, e as pessoas vendo, ele fala: restituirei 4 vezes aquele que de algum modo não fui justo. É automático. Um homem indo a caminho de Damasco, automático. Outro homem chega no templo, aparece um anjo, fala que ele ia ser pai, conta, incrível, conta tudo, e o homem diz assim: mas como eu saberei isso? Está na casa de Deus, a serviço de Deus, e não entende as coisas de Deus. Aí o anjo fala: tu vai ficar mudo, abençoado, e só vai abrir a boca quando nascer a bênção. Pronto. Na hora ficou mudo. Deixa eu dizer algo aqui. Quem retarda o processo nunca é Deus. Somos nós que colocamos argumentos e desculpas terríveis para viver o sobrenatural. Somos nós. Porque aqui nós temos o que é consistente ao que diz respeito à obra, aos propósitos, à grandeza de Deus. Aqui temos. Somos nós que não conseguimos renunciar. Somos nós. O homem automaticamente chega e fala assim: eu posso beijar meus pais? Vai, não estou te impedindo. Foi beijar o papai. Na hora. Volta. Irmãos, isso é incrível.
E aqui o Senhor falava fortemente ao meu coração. Porque quando ele volta, ele pega os bois, mata, pega o arado, faz uma fogueira e churrascão para todo mundo. Sabe o que ele já deixou muito claro aqui? Eu não voltarei mais para cá. Já entendi que aqui papai vai me direcionar. Para cá eu não voltarei mais. Por isso que ele fala, vou beijar pai e mãe. Mata aquilo que era o ganha-pão dele. E o Senhor me fazia essa pergunta e falava assim, filho, se eu te falo hoje, larga tudo, vai para um determinado lugar e lá você será sustentado através da obra que estou eu te direcionando. Será que eu iria? Lembrando-se que quem falou para mim foi o Senhor. Será que eu conseguiria de fato ir? Obedeceria? Lembrando-se que o Senhor já falou, ó, vai ter alimento. E aqui, irmãos, era guerra, 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 constante, guerra. Se você ler do primeira livro de Reis, a partir do capítulo de número 19, o escritor para esse grande feito, aí vai falar da guerra, vai falar do homem que quis a vinha de Nabote, traz um relato, e era só guerra. O Senhor não, isso que eu preciso entender. Nós estamos vivendo um tempo de paz ou é tempo de guerra? Observa. Tempo de guerra, a palavra de Deus se cumprindo, sinais constantes, e eu não me posiciono. A resistência. Este homem vai, mata, faz um churrasco, serve todo mundo e foi. E entendeu. E começa a presenciar e a aprender do lado daquele que pode ensinar. Por quê? Porque senão não tem como eu dizer combati o bom combate. Que combate é esse que eu combati? O que eu estou combatendo, para falar a verdade? Quero sinais, mas não quero promover os sinais. Quero ser cheio, mas não preparo o vaso. Quero ouvir, mas não medito. Quero dom, mas não busco. E quando o Senhor falava para mim, irmãos, olha que simples, o homem vai, começa a seguir, começa a ver como Deus usava, e um pouquinho mais à frente, já no segundo livro de Reis, volta um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, o homem larga, com a certeza que ele não voltaria mais, irmãos. Olha que interessante. No livro de Lucas, se eu não me engano, diz que aquele que põe a mão no arado não tem mais como olhar para trás. Ok? Ok. Mão no arado é trabalhar. Certo? Certo. E quando fala referente a olhar para trás, é que muitas vezes o que pode nos parar de algo futuro ou à nossa frente é o que está lá atrás. Observa que constantemente os nossos pensamentos, quando não vigiados, ele nos leva para frente ou para trás? Seja sincero. Quando os nossos pensamentos eles não são blindados, temos pensamentos futuros, o que eu vou ser, o que eu estou buscando, o que eu vou realizar, o que eu vou acontecer, ou de pensamentos lá de trás, o que fizeram, o que deixaram de fazer, como me humilharam, como me pararam. Você observa que prisioneiros com a mente sempre é. Os capítulos anteriores já começam a presumir como serão os seus capítulos posteriores, futuramente. Primeira coisa, eu preciso entender isso. O que é que tem me aprisionado? Eu preciso entender isso.
Não adianta meus olhos abrirem se eu de fato não renunciar, não largar aquilo que me prende lá atrás. E aí a palavra vai nos dizer no capítulo 2: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E continua. E Elias disse-lhe: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomarás o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles ambos e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando eu li aqui, o Senhor me fez lembrar daquela parábola que é contado pelo nosso Senhor Jesus, do juiz e da mulher. O juiz fala: não teme a Deus e a homem nenhum. E a mulher: julga a minha causa. Não quero saber a sua crença, não quero saber, julga a minha causa. Tu és juiz, tu precisa julgar a minha causa. E por inúmeras vezes ela assim o fez. E ela, na perseverança, ela teve a sua causa julgada. Muitas vezes o não quer dizer que não há de acontecer, mas sim para provar o quanto nós queremos. Porque por 3 vezes Elias falou: fica, e ele: não vou ficar. Por 3 vezes. Ele não tinha que obedecer? Porque Elias não era seu senhor? E como hierarquia, ele não tinha que respeitar? Mas o que fez esse homem falar: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei? Porque você observa que quando os profetas trazem um relato do que havia de acontecer, ele falou: eu também já sei. Eu também já sei. Nem sempre um não quer dizer que não vai acontecer, mas sim, de fato, o quanto nós somos perseverantes, o quanto de fato a gente quer, o quanto de fato realmente aquilo é importante para nós. Aí eu te pergunto: o quão importante é os dons espirituais para você? O quão importante é essa intimidade com o Senhor? O quão importante é para você a salvação? O quão importante é para você a intimidade com o Senhor? O quão importante isso é? Mais do que qualquer coisa. Lembrando-se que este homem que lá na frente, ele fala: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E os olhos foram abertos. Mas antes, houve uma renúncia, houve um deixar, houve um largar mão, houve uma compreensão. Queimarei porque não tem segundo plano. Queimarei porque eu não vou voltar. Queimarei porque eu sei que já que eu coloquei a mão, e eu acredito que ele já pega essa experiência. Trabalho no arado, não tem como eu ficar voltando e vai para frente.
voltando e vai pra frente. Irmãos, engatou a primeira no arado, é assim ou não, minha esposa? Você que já foi da terra. No arado, não é assim? Antigamente, acho que não tem como voltar, porque lembrando que na frente quem está puxando é o animal. Você não vai falar, não, é só para frente, não volta mais. Ele já entendeu isso. Era um chamado não comum. Como eu e você tratamos a convocação do nosso Senhor Jesus? Lembrando-se que Deus fala para Elias separar um profeta, mas quem preparou o profeta foi Elias. Douglas, isso não é bíblico, é? O próprio Senhor Jesus falou assim: ide, fazei discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor fala com um homem, e este prepara o outro, o seu sucessor. E aí eu te pergunto, o quão importante é? Aí você fala assim, o meu bem maior é minha família. Ok, como você tem tratado e dedicado a sua família? O meu bem maior é a salvação. Como você tem tratado a sua salvação? E quando diz respeito à convocação, ao chamado, como você trata isso? Lembrando-se, eu já entendi que quando eu prego a palavra de Deus, é para a sua noiva. E para a noiva do Senhor Jesus não se brinca. Então nós que aqui estamos pregando este evangelho, pregando a palavra de Deus, nós só temos um cuidado. Que é que você que está nos ouvindo possa entender, se colocar aqui e falar assim, de fato, um homem orou, os olhos abriram. Um homem joga sal na fonte e a água vira potável. Um homem joga uma lenha, um machado sobe. Glória a Deus, poder de Deus. Mas antes tem uma lição de casa para ser feita. E essa lição é renúncia. Renúncia. Quer viver o maior e o melhor de Deus? Aprendi mais uma com o nosso pastor. Quando nós falamos melhor de Deus, é o nosso Senhor Jesus. Quer viver o melhor dele? Quer viver essa intimidade com ele? Quer de fato ver cumprir na sua vida, em meu nome expulsarão, em meu nome curarão e em meu nome libertarão? Aqui está a receita. Renúncia. Guarde essa palavra, nós iremos orar. E o meu pedido nesta oração vai ser: Senhor, se for da tua vontade, abra os olhos do meu irmão, abra os olhos da minha irmã, jovem, abra os olhos dessa jovem, abra os olhos deste esposo, abre o olho dessa esposa, abre o olho deste empresário, abre o olho deste que está aprisionado por vícios, abre os olhos deste que está acorrentado por depressão, por sentimentos amargos. E eu convido a igreja aqui que está, vamos ficar de pé, vamos unir a nossa fé agora, vamos fazer essa oração. Fica conosco nessa oração, pois eu creio na oração, que ela pode muito nos seus efeitos. E se nós unirmos a nossa fé, eu acredito que nós ouviremos os grandes feitos mediante a palavra de Deus, porque ela é viva. Fecha teus olhos e oremos todos. Pai bendito, nós te louvamos, te adoramos nesta hora. Creio, Senhor amado, na tua palavra. Creio. Por isso que eu falo, Senhor. Por isso que eu anuncio. E eu creio, ó Pai amado, se for do teu agrado, se for da tua vontade, que os olhos, Senhor amado, dos membros desta família serão abertos, Senhor, e tudo aquilo que porventura causou uma certa limitação, causou um certo aprisionamento, hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, essas correntes serão quebradas, grilhões serão despedaçados. Ah, Senhor, quantos sabem o bem que pode fazer e não
faz, por causa desta prisão, Senhor, muitas vezes chamado orgulho, chamado rancor, chamado mágoa, chamado ira, Pai. Mas eu te peço nesta hora, abra os olhos para que eles possam ver, Senhor, assim como nós que aqui estamos. Pai, há muito ainda a ser revelado, há muito ainda a ser vivido, Senhor, e muitas vezes, ó Pai amado, estão tão aprisionados, e eu te peço neste momento, abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar, Pai, aqueles que estão sem alvo, sem foco, Senhor, dê um alvo para o teu filho, dê um alvo para a tua filha, lembra-os, Senhor, assim como diz a tua palavra, traga a memória deles, Pai, o primeiro amor, traga a memória deles, que o grande feito do Senhor naquela cruz foi por amor a nós, que aqui estamos hoje, que eles possam contemplar este amor, que eles possam, Senhor amado, sentir este amor, envolvê-los, porque a tua palavra diz: pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama? Senhor, quando traz essa referência, Pai, não tem como, Senhor, uma mãe esquecer de um filho que ainda mama, Pai, mas a tua palavra diz: ainda que esta mãe venha se esquecer, que o Senhor não esquecerá destes que estão nos ouvindo, nós que aqui estamos, porque os nossos nomes, Senhor, estão na palma da sua mão, e eu creio, então que eles possam contemplar, que eles possam sentir, que eles possam, Senhor amado, presenciar a presença do nosso amigo Espírito Santo, trazendo força, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo restituição, em o nome do seu Filho Jesus Cristo, eu creio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fiquem com esta palavra, em nome de Jesus. Amém?